um pouquinho oncologia. Muito obrigado pelo convite. A Gi me mandou mensagem, enfim, me convidando para essa palestra. Eu vi que vários professores que eu tenho um respeito e uma admiração muito grande palestraram nessa semana. Tenho certeza que foi uma semana muito enriquecedora para todos vocês. E eu espero poder somar com mais um pouquinho da minha experiência, da minha casuística, enfim, poder somar ao conhecimento que vocês já adquiriram ao longo dessa semana. Nós vamos fazer alguns testes. Eu vou tentar espelhar a minha aula, porque minha aula é muito pesada, muito carregada, e estava travando aqui para carregar no sistema. Então eu vou espelhar aqui a tela. Deixa eu fazer isso aqui. Vamos fazer aqui para que a gente possa turma, eu abri uma janela aqui em PDF e eu preciso de um feedback de vocês. A gente consegue, eu passando os slides assim, ó, vocês conseguem me acompanhar? Gi, se você estiver no WhatsApp, escreve para mim, por favor, se funciona bem desse jeito, porque assim eu vou compartilhando a minha tela e a gente vai conversando, eu vou tirando as dúvidas de vocês. Coloca isso para mim aqui no WhatsApp, por favor, Gi, só para saber se eu posso seguir. Tá dando para acompanhar? Que bom. Então, fico feliz. Turma, bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Acho que a gente pode já iniciar nossa aula sem mais atraso. 108 alunos em sala de aula. E eu peço desculpas aí se alguma coisa não sair dentro do planejado. A gente está fazendo aqui no improviso. Bom, explicações à parte, é sempre uma grande alegria falar sobre oncologia, que é um tema que eu gosto muito. E eu escolhi nesse ciclo de palestras aí durante a pandemia, o último mês, eu participei de muitas palestras. E 1 hora para você falar de um determinado tema é muito pouco, né? É praticamente quase nada. Independente do tema que a gente escolha, seja ele biomol, seja cirurgia, tratamento, enfim, não importa. 1 hora é muito pouco. E o que eu pensei? Eu elenquei, né, 5 grandes pilares que, no meu entendimento, mudaram radicalmente e que faz com que a oncologia do dia de hoje seja completamente diferente da oncologia que a gente aprendeu no passado, né? Eu falo a gente, eu me incluo aí nos mais velhos, dos mais velhos. Eu entrei na faculdade de veterinária em 2002, quer dizer, início do século, começando ainda o conhecimento da oncologia molecular, estava começando, e o que nós sabíamos era nos ensinado a partir de conhecimentos passados do século passado, e mudou muita coisa. A oncologia de hoje, turma, ela vem se aperfeiçoando, ela vem se atualizando, muitas condutas terapêuticas que tínhamos lá atrás já foram colocadas por terra, não são mais aplicadas, não são mais indicadas, e é isso que eu quero mostrar para vocês que estão aqui nos assistindo. A começar pela nossa... Aqui, deixa eu colocar desse jeito aqui. Pela era molecular. Então, veja, turma, para quem é do século passado, como eu, né, nascido no século passado, câncer
era compreendido pela sua morfologia. Então, bom, os tratamentos quimioterápicos começaram a ser desenhados no final da Segunda Guerra Mundial, 1949, para ser mais preciso, onde o primeiro quimioterápico foi descoberto, que foi a ciclofosfamida. De lá para cá, até o final de 2000, pouco ou quase nada se tinha de conhecimento sobre o comportamento da doença. O que se conhecia era basicamente alterações morfológicas vistas ao microscópio. Então, eu vou deixar meu WhatsApp aqui, Gi. Você vai ser minha ponte, hein? Meu WhatsApp tá ligado? Porque eu não tô vendo vocês, não tô acompanhando o chat. Qualquer coisa, você me manda mensagem por aqui. Então, turma, até 2000, o que se conhecia sobre a doença eram características morfológicas vistas pelo histopatológico, pelo microscópio. Só que somente aquelas informações que nos davam um diagnóstico de osteosarcoma, mastocitoma, adenocarcinoma mamário, enfim, era muito pouco para entender por que alguns pacientes com tumores ditos benignos apresentavam um prognóstico ruim, a doença metastatizava. Por que aqueles pacientes que tinham tumores com diagnóstico conhecidamente maligno, como osteosarcoma, como qualquer outro sarcoma ou carcinomas indiferenciados, por que esses tumores, em alguns pacientes, simplesmente tinham um comportamento melhor? Quer dizer, se você olhasse para 10 animais com o mesmo diagnóstico oncológico, 10 animais com o mesmo estado, ígidos, né, mas com diagnóstico confirmado, é provável que você, se tratasse todos esses animais com o mesmo tratamento, você provavelmente enxergaria 10 respostas terapêuticas diferentes. E foi justamente isso que veio à luz no início do século atual, no início do século XXI. Então a gente passa a conhecer a doença, esse é o nosso primeiro pilar. De 5 que eu vou falar para vocês aqui, turma, nosso primeiro pilar, o que mudou na era da oncologia atual? Mudou o nosso conhecimento. Nós entendemos a doença hoje num nível muito mais profundo do que há 10, 20 anos atrás. E a cada ano que passa, a gente entende e se aprofunda ainda mais. Quem gosta de oncologia tem que gostar de estudar, porque é uma área dinâmica, é uma área que muda constantemente, que se aperfeiçoa constantemente. Então, aqueles protocolos habituados, que a gente estava habituado a buscar nos livros, foram desenvolvidos no final do século XX, eles estão caindo por terra, eles estão sofrendo adaptações à era molecular. Uma vez que nós conhecemos o câncer a nível genômico, uma vez que eu sei onde estão as alterações, as mutações genéticas, as amplificações genéticas, as transcrições de determinados genes, proteínas, alvo, eu consigo, primeiro, entender melhor o comportamento de cada doença. Segundo, encontrar um tratamento mais eficaz para aquele paciente. Terceiro, individualizar o tratamento. Eu canso de falar isso, até uma frase clichê, mas nós não tratamos o câncer. Eu canso de ouvir alunos, né, colegas, amigos, mandando mensagem: ô Bruno, como que você trata mastocitoma? Começar que a gente não trata mastocitoma, a gente mata mastocitoma. A gente trata o paciente com mastocitoma. A gente trata o paciente com osteosarcoma. A gente trata o paciente com adenocarcinoma de mama ou qualquer outro. Então, sob essa ótica molecular, você consegue informações muito precisas sobre diagnóstico, sobre estadiamento e a melhor maneira de tratar o teu paciente com câncer, né? E como que se descobriu isso? Através do conhecimento da biologia molecular. Então, hoje em dia, a gente entende a doença a um nível mais profundo. O microscópio, a histologia, ela é apenas uma parte do diagnóstico, né? Então, a era molecular permite nós avançarmos
nos aprofundarmos muito sobre o tema, assim como é na medicina, turma. Por quê? A veterinária não é pioneira, a pioneira é a medicina. Não existe oncologia veterinária e oncologia humana. Oncologia é oncologia. As alterações genéticas dos cânceres, dos tumores de animais de companhia, são praticamente idênticas àquelas vistas no câncer no homem. No homem. Então, quando nós entendemos a doença a nível molecular, o nosso conhecimento se aprofunda e a gente começa a entender o caminho que a medicina está trilhando para cuidar dos pacientes oncológicos, um caminho onde os tratamentos são cada vez mais individualizados. Tá? Então, esse é o nosso primeiro grande pilar. A gente entende a doença hoje de tal maneira que nos permite, esse entendimento nos permite individualizar tratamento. A única coisa em comum que eu posso falar sobre a doença é justamente o que todas as manifestações tidas como câncer têm em comum, né? A palavra câncer é um termo genérico, abrange mais de doenças completamente diferentes, desde a sua origem genética até a sua morfologia, progressão, agressividade, prognóstico, tratamento, etc. A única coisa que todas essas doenças têm em comum é a divisão celular anormal e metástase, capacidade de fazer metástase. Isso que difere um tumor benigno de um tumor maligno, né? Ambos crescem, ambos têm capacidade de invasão, um benigno um pouco menos, mas invade também. Mas o crivo, o que separa um do outro é a capacidade que o tumor maligno tem de fazer metástase, de sair do seu foco primário. Apenas essa condição que une todas as manifestações genéticas denominadas de câncer. Todo o resto é extremamente diferente. Quem começou com isso, turma? Eu não sei se isso já foi falado em alguma aula, creio que sim, talvez na aula da doutora Larissa, né, onde ela deu uma leve introdução, mas quem começou com essa história de entender comportamento dos tumores foram dois caras, o Douglas e o Robert. Esse artigo, The Hallmarks of Cancer, ele é um open access, então se você não leu esse artigo, eu sugiro que você leia. É só digitar no Google aí, ele é um open access. Esse artigo, a primeira edição dele foi escrita no ano 2000. O que os caras falaram, né? Só para falar bem rapidinho aqui para vocês. Esses dois caras, eles falaram assim, ó, galera, a gente descobriu 6 habilidades da célula tumoral que tornam ela muito agressiva. Então foi esse basicamente o primeiro artigo. Eles chegaram para a comunidade científica e falaram, ó, a gente descobriu como que o câncer faz, seja ele qual for, para fazer invasão e metástase, para driblar a apoptose, para driblar os genes supressores tumorais, para fazer angiogênese, enfim, 6 superpoderes que a célula tumoral tinha e que a gente até então não sabia. Tudo isso veio na publicação do ano 2000. Só que esses caras, eles não descansam, né, meu? Os caras continuaram estudando. E aí, em 2011, eles vieram para a comunidade científica e falaram assim, ó, galera, descobrimos mais, hein? Lembra daquelas 6? Lembra daquelas 6? Deixa eu voltar aqui. Lembra daquelas 6 habilidades da célula tumoral? Pois é. Agora tem mais 4. Então, esse artigo de Hallmarks of Cancer, que foi publicado em 2011, que já é velho. Se você não leu isso aqui, se você não conhece isso aqui, você está atrasado. Ele propõe olharmos para a doença não na sua morfologia, não de acordo com a célula, característica celular, como é feito até hoje na medicina veterinária, mas olhar a nível molecular, entendendo quais são os tumores com mais capacidade, com maior capacidade de metástase. Então, basicamente, nosso conhecimento ele amplifica com esse artigo, e esse artigo, ao permitir um conhecimento de comportamento, vários outros trabalhos a partir deste foram publicados, produzindo novos medicamentos-alvo, novas terapias eficazes contra o câncer. São as chamadas terapias-alvo.
Tudo isso frutificou com esse artigo aí. Essa aula eu dei recentemente, já falei para vocês, né? Essa aula que eu estou dando para vocês, ela vem de um ciclo de palestras aí que foi agosto inteiro, né? E ainda tem mais umas 3 ou 4 para eu palestrar. Vai ser a mesma. Bom, se você colocar no Google, você vai ver, né? O número de citações. 44 mil citações, quase 45 mil citações, quase 45 mil artigos foram publicados com este conhecimento, a partir deste conhecimento. Tamanha é a relevância do que os caras se propuseram a fazer, né? Então, esse é o nosso primeiro pilar dos 5 que a gente vai mostrar hoje. Esse não é esse tipo de conhecimento é necessário uma aula mais longa e dedicada somente à biologia molecular para discutir essas 10 habilidades, mas deixa aí a pulga atrás da orelha de vocês para que vocês busquem essa informação. E, bom, qual é o segundo pilar que, na minha opinião, mudou a oncologia atual, né? Aqui é um arquivo de PDF, tinha algumas animações, mas não vai rolar aqui para vocês. O que mudou, turma? Mudou o engajamento social, né? O engajamento emocional que o cachorro e o gato têm com a família brasileira. Então, hoje a família brasileira, né, na faixa aí de 25 a 35, 40 anos, eles estão tendo filhos mais tarde, número menor de filhos comparado aos nossos pais e avós, e eles estão trazendo os pets, os animais de companhia, para dentro de casa. Há 10, 20 anos atrás, quando eu entrei na medicina veterinária, cachorro era cachorro. Hoje, cachorro é filho. Hoje, cachorro é filho. Outro dia eu estava atendendo uma senhora com um cachorro. Aí eu falei assim, vamos colocar seu animalzinho na mesa? Aí ela virou para mim e falou, animal não, é meu filho. É até um pouco patológico isso, mas tá nesse nível. Então, esse engajamento emocional que o ser humano tem com o cão e com o gato faz com que ele busque ajuda, ele busque tratamento, ele busque conhecimento especialista. Essa história de sacrificar, de eutanasiar por qualquer coisa já não é mais bem aceita pela grande maioria da população. E aí, o que o veterinário tem que fazer? O cara tem que sentar a bunda e estudar, né? Porque aquele clínico, né, de 20 anos atrás, se ele não se atualizar, ele não acompanha o mercado, a informação que está 24 horas disponível pela internet, entendeu? O cara ele entra ali e ele descobre tudo que ele quer no celular dele. Ele sabe se o que você está falando tem fundamento ou não, ou se tem alguém que sabe mais, se é um especialista, ele vai consultar o especialista. A gente tem que tomar cuidado, porque os animais eles estão vivendo mais, né? Então, hoje a gente trata de doenças crônico-degenerativas, só que isso não é uma prática antiga, porque os cachorros e gatos de 20 anos atrás morriam por outras doenças, não viviam tanto, e quando a doença aparece, o que a gente fala? Qual que é o teu discurso em cima disso, né? Não vale a pena? É melhor não mexer? Quimioterapia só vai aumentar o sofrimento? Vai morrer? É muito velho? Muito dinheiro? Então essas frases são as frases que comumente eu ouço de pessoas que vieram buscar uma segunda opinião, né? E a queixa dessas pessoas é justamente essa. Olha, meu cachorro estava velhinho, foi diagnosticado com câncer, eu levei no veterinário, ele falou que não adiantava, que não valia a pena, que ia morrer, enfim. Isso não é bem aceito pela família brasileira, pelo menos na minha ótica, tá? No meu ponto de vista. Então, esse veterinário, se você tem essa postura diante de um problema que já existe especialidade, a sugestão que eu deixo é você encaminhe o paciente para o onco. Se você não gosta, se você não quer, encaminhe o paciente para o onco, porque essa pessoa ela vai primeiro te agradecer porque você é um especialista, segundo,
ela volta com você com outros animais, né? E você dá uma chance para aquele cachorrinho. Eventualmente não tem o que fazer, mas na maioria das vezes a gente sempre consegue ajudar. A gente sempre consegue ajudar. Então, aí, turma, o nosso segundo pilar é justamente esse, né? O que mudou na oncologia de hoje? As pessoas, elas querem tratar. As pessoas, elas não se contentam com soluções minimalistas né, trágicas logo de cara, como a eutanásia. Olha, aqui não tem jeito, espera até teu cachorro ficar ruim e traz aqui pra gente eutanasiar. E uma das falhas, poxa, eu dou aula, né? Antes da pandemia, eu dava aula no Brasil todo. E toda vez que eu chegava em um lugar diferente, eu ouvia assim: ô Bruno, é que você está falando de São Paulo. São Paulo é outra cabeça, é outro nível, né? As pessoas têm uma questão cultural aí mais bem esclarecida sobre o tema. Mas aqui na minha cidade, na minha região, é diferente. Bom, o que eu acho? Não tem nada de diferente. Aonde eu ia no país, seja no norte, no sul, no nordeste, centro-oeste, onde eu ia dar aula, a queixa era a mesma. E quando eu dava aula também aqui no estado de São Paulo, eu ouvia a mesma reclamação. E onde mora o problema então, se não é cultural, Bruno? O problema mora no comunicador. É quem fala que não sabe como falar. É quem está prestando serviço que não sabe explicar o que ele está se propondo a fazer. Ele não sabe agregar valor no serviço, ele não consegue explicar, talvez até porque o veterinário talvez não entenda, e se você não entende muito bem um determinado tema, você não consegue passar com clareza os objetivos do tratamento oncológico. Então, quais são alguns parâmetros que a gente primeiro precisa entender para depois conseguir explicar? Tempo de sobrevida global. Tempo de sobrevida global, turma, é a pergunta que a pessoa quer ter respondida. Entra na tua sala e ela quer saber quanto tempo o cachorro tem de vida. Isso é clássico, isso é, né? Tempo de sobrevida global. Quanto tempo o meu cachorro vai viver? Isso vai depender muito, primeiro, da idade, depois do estadiamento, que a grande maioria dos veterinários não faz, e terceiro, do diagnóstico, né? Se é um tumor que a gente consegue operar, ou se já foi operado, é um tumor que a gente consegue tratar. Tempo de sobrevida global vai depender de diversos fatores que cabe a você, médico veterinário, avaliar e colocar para o cliente. Mas mais importante, turma, do que tempo de sobrevida global é período livre de doença. Esse outro parâmetro, período livre de doença, é o período em que o paciente fica assintomático. Porque o que chega na minha clínica, lá onde eu trabalho, a grande maioria dos pacientes, eles chegam já com diagnóstico avançado. É raro eu pegar bichinho com tumor pequenininho, que, fácil, putz, isso aqui, não, eu vou tirar e acabou, página virada. É raro. Na maioria das vezes, os encaminhamentos chegam tardiamente. E isso faz com que os meus tratamentos eles não sejam curativos, mas eles são capazes de produzir um período livre de doença, um período em que aquele paciente fica assintomático. Um cachorrinho assintomático, ele é um cachorrinho saudável, né? Porque a pessoa ela tá na cabeça, eu não quero fazer quimioterapia porque vai sofrer, eu não quero operar porque vai sofrer. Mas se você entender o papel do tratamento em manter a doença assintomática, você vai obter justamente uma ausência de sofrimento. Isso tem que estar claro para você, para estar claro para o teu cliente, para o tutor daquele animal. Seu João, nós vamos tratar, mesmo sabendo que a doença está já metastática, porque o tratamento do seu cachorro vai permitir que ele fique bem por mais tempo. Em algum momento, seu João, a doença vai voltar. Mas o tratamento, já que a doença está no estágio em que está, é capaz de produzir qualidade de vida, que é o que a gente sempre fala. Em algum momento a doença vai se manifestar. E aí é uma análise que dia a dia eu, Bruno, vou fazer junto com você, né?
O caminho é este, é um caminho de pedras, de curvas, de arestas, mas é um caminho, é o melhor caminho que você pode fazer para o seu cachorrinho enquanto ele tiver qualidade de vida. Então, quando você entra com esse discurso, sabe? Você tá me ouvindo aí? Se você acha que soou verdadeiro para você, é isso que o teu cliente ele tem que sentir, né? É um caminho difícil, mas a gente vai percorrer juntos, não pensando em tempo de sobrevida global, mas pensando em conforto, em controle de dor, em ganho de peso, em qualidade de vida. É assim que se pauta a oncologia do século atual, né? E onde que está o sucesso, na minha opinião? Ah, Bruno, pô, mas aí é difícil, né? Porque eu não sei o que você sabe, né? Eu não me aprofundei o tanto que você se aprofundou na oncologia. Tudo bem, você não precisa ser um oncologista, você pode ser clínico. Veja que o clínico, ele também participa do tratamento do paciente oncológico. O cirurgião também participa, o patologista também participa. O que você precisa ter? Você precisa, primeiro, ter amigos de áreas correlatas. Ah, eu tenho meu amigo, ele é cirurgião, ele faz muito curso, ele sabe, deixa eu ligar para ele antes de eu me meter a operar aqui. Eu tenho um amigo que é patologista. Ó, o laboratório que eu trabalho se dispôs a me orientar. Deixa eu mandar uma mensagem antes de eu fazer o que está na minha cabeça. Deixa eu conversar antes de eu fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Entendeu? Porque o que acontece? A gente primeiro faz, depois a gente pergunta se estava certo o que a gente fez. Só que câncer, meu amigo, não permite erro. A doença, ela ganha à medida que a gente erra. E quem que perde? Perde o paciente. Então a gente tem que saber o time de tratar. E é óbvio que é impossível você dominar todas as áreas que compõem a oncologia, mas se você é bem relacionado, você manda um WhatsApp, fulano, me ajuda, ciclano, me ajuda, o que você acha? Paciente assim, assado, cozido, refogado. E, né, coloca o tutor aqui, turma, ó, no centro da tomada de decisão. Porque o teu cliente, o que ele quer? Ele quer jogar a responsa só para você, entendeu? Ó, doutora Giovana falou que tinha que operar, né? E deu errado, quer dizer, a culpa é dela. Não, não é assim, né? Coloca o teu cliente primeiro. Você precisa tornar claro todos os argumentos, os caminhos, os possíveis riscos e benefícios que você vai expor aquele animal, aquela família. E segundo, você deixa o cliente participar da tomada de decisão. Seu João, eu acho que o caminho é este, mas nós temos várias outras portas que só você pode escolher. Eu vou estar junto, né? Eu posso, no máximo, dar a minha opinião sobre qual porta eu acho melhor a gente abrir, qual caminho eu acho melhor a gente seguir. Mas a decisão final precisa ser sua. Então, quando você passa o teu cliente para uma tomada de decisão ativa, a pessoa ela tem o peso da responsabilidade junto com você. E aí fica um tratamento leve. Leve por quê? Porque a pessoa participa, a pessoa te ajuda, a pessoa ela segue a tua prescrição, ela vem no suporte quando precisa vir. Nossa, é gostoso tratar de um paciente que a família está comprometida. Independente do desfecho, porque se dá tudo certo, amém, show de bola, foi muito legal. E se deu errado, a pessoa ela precisa sair. O que é deu errado, né? O paciente evoluiu a óbito. A pessoa ela precisa ter a sensação de que valeu a pena passar por tudo aquilo. Olha, doutor Bruno, ah, foi difícil, sofremos, mas eu fiz o meu melhor, né? Eu teria feito tudo de novo por ele para tentar salvar a vida do meu cachorro, do meu gato. Essa sensação de ter valido a pena, ela é subjetiva. E quem coordena isso é o veterinário, dando explicações, enfim, informando, acolhendo, tratando da melhor maneira possível para que essa percepção de valor atinja também
o familiar do cachorrinho ou do gatinho, tá? Então, o segundo pilar hoje aí, turma, é o engajamento emocional que mudou, que cães e gatos apresentam aí na família brasileira. O terceiro pilar é o diagnóstico. Como eu falei no início, poxa, se o conhecimento da doença hoje já é visto numa esfera molecular, o nosso diagnóstico segue da mesma maneira. Então, se você se contentar com um histopatológico é apenas uma primeira parte do diagnóstico do paciente. Né? Você precisa dissecar muito melhor aquele diagnóstico para poder, de fato, ter ferramentas ativas no tratamento daquele paciente, que muitas vezes vai chegar para você metastático. Então, veja, a histopatologia, turma, ela basicamente, o que, que ela diz, né? Primeiro ela vai buscar, eu não sei se tem patologista aqui na sala, mas falando de maneira muito superficial, tá? O que, que o patologista ele busca quando ele coloca uma lâmina no microscópio? Ele busca, primeiro, reconhecer a origem celular. Então, ele quer saber se aquele tecido ali é um tecido de origem epitelial, é um tecido de origem mesenquimal. É a primeira coisa. Ah, porque se for um tecido de origem epitelial, ele vai chamar de carcinoma. Todo tecido de origem epitelial será sempre denominado de carcinoma. E onde que tem epitélio, turma? Onde tem revestimento e onde tem glândula. Então, a pele tem revestimento? Tem epitélio. Narina, via aérea tem revestimento, cavidade oral, da boca até o intestino tem revestimento? Tem. Então tem epitélio. Glândula mamária, glândula, tem epitélio. Adrenal, testículo, ovário, pâncreas, tireoide, tem epitélio. E deixa eu ver que alguém está escrevendo aqui. Ah, beleza. Tá dando para me acompanhar, turma? Gi, escreve alguma coisa no WhatsApp aqui para eu saber. Vai que eu tô falando sozinho aqui, né? Ah, então tá bom. Tô falando para pessoas. Ah, eu tô meio gripado. Tá difícil. Então, turma, olha só. A primeira coisa que o patologista vai ver é buscar a origem celular. Se for um tumor de origem mesenquimal, ele vai chamar o tumor de sarcoma. Se for células redondas, tumor de células redondas. E aí ele vai buscar alguma célula que ele reconheça para complementar o diagnóstico. Então, ele encontrou um tecido diferente, de origem mesenquimal. Ele já sabe que é um sarcoma. E no meio daquele sarcoma, ele encontra tecido ósseo, né? Pouco diferenciado ali, presença de tecido ósseo. Ele chama aquilo de osteosarcoma e assim por diante. A histopatologia também é interessante. Por quê? Porque ela nos dá alterações celulares e nucleares que nos ajudam a graduar a neoplasia. Então, além de dar o nome do tumor, a histopatologia consegue graduar em tumor de alto grau, baixo grau, grau 1, 2, 3, 4, etc. Como que eles fazem isso? São diversos os parâmetros, mas a diferenciação tumoral é um deles. Quanto mais indiferenciado for o tumor, mais agressivo ele tende a ser. Isso na maioria dos casos, falando de maneira, de maneira genérica. Existem exceções nessa minha fala, tá? Mas tumores bem diferenciados tendem a lembrar a célula que o originou e, portanto, tendem a ter um comportamento menos metastáticos. Índice mitótico, presença de infiltrado inflamatório, presença de êmbolos tumorais, presença de estroma, grande quantidade de estroma. Tudo isso são indícios de neoplasias mais agressivas, né? Alterações nucleares, como autopleomorfismo nuclear, nucléolos evidentes, né? Alterações de cromatina, que tem ali na descrição microscópica, faz com que esses tumores sejam mais agressivos. É isso que o patologista vê. Então, em cima dessa informação, turma, eu queria aqui fazer um teste, fazer uma brincadeira aí com vocês, tá?
São dois histopatológicos e eu queria da participação de todos. Todo mundo escreve no chat aqui que eu quero ver. Este laudo aqui é de uma mama, um tumor de mama. Então, mama é glândula, glândula é de origem epitelial. Isso aqui é um carcinoma mamário, isso aqui é um carcinoma mamário túbulo, túbulo papilífero, né? Tubular, de grau 3. Vamos ler a descrição aqui, turma. Fragmento apresentando neoplasia maligna, caracterizada por arranjos tubulares, ou seja, quem se arranja em túbulo? Epitélio glandular. Só esse componente vai se arranjar em túbulo de células com moderado pleomorfismo nuclear. Cromatina grosseira, numerosas figuras de mitose. E aí, por essas alterações de núcleo e figuras de mitose, ele coloca esse tumor como um tumor de alto grau. Aí eu pergunto para vocês, qual é o prognóstico dessa cadelinha? Você operou, você que está me assistindo aí, você operou, você fez a mastectomia dessa cadela, o laudo chega para você e é a hora de chamar a família para conversar. Você fala o quê para essa família? Que o prognóstico do cachorrinho da Suzy é bom ou ruim? Por favor, vamos colocar aqui no chat de vocês para eu poder acompanhar. Coloca quem acha que é bom, escreve bom. Quem acha que é ruim, escreve que é ruim. Ó, aqui, ó. A Brenda falou que o prognóstico é reservado. Francisco ruim, Samantha ruim, a Gabi falou que é ruim. Prognóstico reservado, a Rayane falou que tem que fazer um estadiamento mais detalhado. Muito obrigado, Rayane. Você já está no caminho certo aí. Né? A Sofia falou que o prognóstico é ruim. Então vamos lá, deixa eu minimizar aqui minha tela. Estou compartilhando minha tela com vocês, né? Isso. Ah, Maitê. E aí, Maitê? A Maitê não vale, turma, porque a Maitê é minha aluna. Foi minha aluna. Já fez até o curso. Não vale. Quem que travou isso aqui, hein? Lelê. Só um pouquinho, turma, que travou meu computador. Aqui, vamos lá. Então, turma, olha só. O prognóstico aqui é bom. Por quê? O que que faltou? Faltou análise de margem e análise de linfonodo. Se eu não dou essa informação, se eu não me preocupo em adquirir essa informação, vocês estão acompanhando aqui na minha tela, turma? E agora? Vamos ver agora. Escreve para mim, Gi. Agora sim, né? Olha só. Então, isso aqui é um carcinoma mamário de grau 3. Aqui não tem informação de margem, mas eu falo para vocês, ele era um tumor pendular, grande, parecia uma manga gigante, pendular, segurado, sustentado apenas pela pele, e a gente, quer dizer, a gente conseguiu dar margem, mas eu não consegui enviar toda a amostra ao patologista, e os linfonodos que drenavam a lesão estavam livres de malignidade. E como que eu sei que o prognóstico de fato dessa cachorrinha foi bom? Porque a gente tem um follow-up, o acompanhamento dela de aproximadamente 2 anos. Então, turma, se você não se preocupa com o estadiamento, você pode induzir aquela família, aquele cachorrinho, para um prognóstico, para um caminho que não é o caminho real, certo? Vamos ver aqui uma outra situação. Outro laudo, tá bom? Outro exercício.
Diz assim, isso aqui é um mastocitoma de baixo grau. O exame microscópico revela afecção sobrelevada revestida por epiderme íntegra. Aqui a gente está diante de um mastocitoma subcutâneo. Tem que tomar cuidado, porque o mastocitoma subcutâneo, a pele está íntegra, tá? Então, imagina que minha mão, aonde está fechada aqui é a lesão, e aonde tem a minha mão esquerda aqui por cima é a pele. A pele está íntegra. Esse tipo de lesão costuma ter progressão lenta, costuma ter, não vir associada com inflamação, não tem ulceração, a progressão é lenta. Quando você palpa, o nódulo tem consistência de lipoma. E por muitas vezes esses lipomas, entre aspas, são subjulgados e é aí que mora o problema. Mas vamos continuar lendo. Observa-se proliferação neoplásica de células redondas. Pronto, aqui ele já sabe que ele está diante de uma célula, de um tumor de células redondas. Acentuado infiltrado de eosinófilos, trechos de edema, bem característico de mastocitoma. Células neoplásicas apresentam núcleos arredondados. O citoplasma de volume variável apresenta grânulos basofílicos. Aqui ele bate martelo em mastocitoma. Mas a frase mais importante aqui da microscopia está embaixo, que é a última. Diz assim: figuras de mitose não são observadas nas seções examinadas, ou seja, esse é um tumor que não está se multiplicando. Margens estão livres de células neoplásicas. Você fez o seu papel como cirurgião e você removeu toda a lesão. Agora vem a pergunta: qual é o prognóstico desse animalzinho, turma? Respondam para mim aí no chat e para eu acompanhar aqui com vocês. O prognóstico é bom ou o prognóstico é ruim? Essa aula vai ficar salva, Ana. Deixa eu abrir aqui. Fernanda Miranda falou ruim, a Cris falou depende, Regina ruim. Por que ruim? Miose? Não, a mitose não tem nenhuma figura de mitose ali. Não foi vista nenhuma figura de mitose. Beleza, Isa? Isso aí. O que acontece na maioria das vezes, turma, avaliação de linfonodo. É isso aí, Dani. Onde estão os linfonodos, né? Você, quando olha para uma lesãozinha pequenininha, deixa eu voltar aqui para nossa tela. É a chave, Renan. Beleza, estou compartilhando aqui minha tela com vocês, né? Hoje, escreve aqui no WhatsApp se vocês estão vendo aqui minha tela, por favor. Só manda um sim. Beleza, valeu. Quando a gente... Veja, você viu uma lesão pequena, progressão lenta, pele íntegra, consistência de lipoma. E aquilo você talvez tenha subjulgado. Você não se preocupou com análise de imagem, sequer não se preocupou com análise de linfonodo. Mas se você assistiu essa aula e gravou essa informação para você, a próxima lesão com essa característica, faça a ressecção dos linfonodos regionais, porque você pode se surpreender. É comum o mastocitoma de baixo grau fazer metástase em linfonodo, como é o caso desse cachorrinho aqui. Então, no linfonodo, o exame microscópico revela trecho de infiltrado de células redondas, formando grandes clusters. Ele classifica como linfonodo, infiltração de mastocitoma HN2. Essa é uma infiltração, essa é uma graduação que vai do 0 até o 3, onde o 0 é a ausência de metástase e o 3 é metástase ostensiva. Bruno, como é que estava esse linfonodo? Esse linfonodo estava grande? Não, esse linfonodo estava pequeno. Porque você pode falar assim para mim, eu sempre tiro o linfonodo. Toda vez que eu vejo linfonodo aumentado, eu tiro. Sim, linfonodo aumentado você não precisa nem de nenhum exame para saber que diante de um mastocitoma aquilo é uma metástase linfonodal.
Minha cachorra doida. Desculpem. Mas esse linfonodo estava pequenininho, turma. Esse linfonodo estava muito pequenininho. Deu até trabalho para achar, só que ele já tinha metástase em fase inicial. E isso nos leva a gente para um próximo slide, que é um slide de atenção. Nem todo tumor de baixo grau vai apresentar bom prognóstico. Às vezes, a morfologia de tumores são a histopatologia, pela morfologia, te classifica um tumor como baixo grau, mas molecularmente, geneticamente, ele já tem comportamento metastático. Isso a morfologia não vê. No melhor dos cenários, se você for um cara, né, um cirurgião, uma cirurgiã que se preocupou em estadiar, que se preocupou em fazer a linfadenectomia, você sim vai estadiar corretamente e vai ver que os linfonodos eventualmente estarão tumorais. Esse aqui é um artigo de revisão, foi também, acho que é Open Access, para quem quiser, publicado agora em fevereiro desse ano. Ele coloca assim, ó, histologically low grade yet biologically high grade canine cutaneous mast cell tumor, ou seja, né, ele faz uma meta-análise dos mastocitomas de baixo grau. Então ele revisa uma série de artigos, é um trabalho bem robusto, estudando só mastocitoma de baixo grau. O que ele viu nesse trabalho? A grande maioria desses tumores, desses mastocitomas de baixo grau, fazem metástase linfonodal, e a sobrevida dos pacientes, né, que os trabalhos estudaram, a curva Kaplan-Meier, foi muito mais extensa, foi muito mais longa nos pacientes que tiveram a linfadenectomia performada. Então, mais um ponto aí para o cirurgião oncológico que se preocupou em fazer uma boa cirurgia, fazer o estadiamento correto, fazendo esvaziamento linfonodal, tá? Então, nessa ótica, a gente entende que o histopatológico ele é pobre, ele é pouco para entender comportamento. A imunistoquímica é um exame cada vez mais corriqueiro na rotina do oncologista. E talvez você já deva até ouvir falar sobre esse exame, a sua relevância, a sua importância, mas você mesmo não sabe muito bem, porque quando pedir a imunistoquímica, quem é que pede? Sou eu, cirurgião, é o onco, é o patologista. Então, para deixar claro, também falando de um pouco superficial, este exame ele é uma reação que busca identificar alvos moleculares específicos, denominados de antígenos. Eu quero identificar proteínas expressas pelo tumor através de uma reação antígeno-anticorpo que fazem com que esse tumor seja extremamente agressivo ou não. Então, uma das funções da imunistoquímica é dar diagnóstico quando o histopatológico não é capaz de dar diagnóstico. Vou te dar um exemplo. Você já operou algum animal e veio o diagnóstico ali, tumor pouco diferenciado. Então, toda vez que o patologista não consegue classificar a doença como se é um carcinoma, se é um sarcoma, ele vai sugerir a imunistoquímica. E através desses marcadores aqui que eu mostro para vocês, ecaderina, vimentina, né, os receptores de linfócito B, linfócito T, ele vai ser capaz de chegar a um diagnóstico preciso. Mas a imunistoquímica ela vai muito além de dar diagnóstico. Ela é capaz de prever resposta terapêutica. A título de exemplo, a proteína KIT, muito comum nos mastocitomas. Então, hoje a gente sabe que as alterações desse receptor estão diretamente relacionadas a prognóstico, a comportamento de doença e a maneira como o paciente vai responder com os inibidores de TKI, que são os inibidores de tirosina quinase, né, como o Palladia, que hoje nós temos aqui. Então, quando que eu uso esse remédio? Quando eu tenho uma forte expressão da proteína KIT. Somente assim eu vou saber que o remédio vai ser de fato eficaz. Sem essa análise da atividade da via sinalizadora, o nosso tratamento acaba indo no empirismo. Eu sei que a maioria dos mastocitomas expressam, eu sei que a maioria dos tumores usam essa via como via principal de sinalização, mas vamos tratar, não vamos pedir imuno, não. Isso é trabalhar no empirismo. Então, a imunistoquímica ela nos ajuda a entender o melhor remédio
para cada paciente. E, por fim, prognóstico. O Ki-67 é o principal, talvez, marcador prognóstico, o marcador de proliferação celular que a imunistoquímica nos traz, ajudando a entender a velocidade com que aquele tumor vinha crescendo, tá bom? Sem esses exames, fica muito difícil a gente trabalhar. A tomografia é um exame cada vez mais rotineiro. Aqui é um videozinho que eu não vou conseguir rodar, mas que mostra uma tomo funcionando por dentro, e é um exame que nos auxilia demais nas cirurgias. Hoje a medicina veterinária, turma, né, entrando aqui, olha, no quarto pilar da nossa aula, né? Então, quais foram os três pilares que a gente discutiu até agora? O que mudou, o que melhorou? O nosso conhecimento da doença melhorou, o engajamento da sociedade brasileira está muito mais fino, está muito mais intenso. Isso faz com que a gente tenha um destaque perante a sociedade. O clínico de pequenos animais tem um papel importante perante a sociedade. O terceiro pilar que eu acabei de falar é o diagnóstico. O diagnóstico hoje é pautado não só na morfologia, mas na expressão molecular do tumor. E a cirurgia, como quarto pilar importante da nossa aula de hoje. Né? O que mudou de 20 anos atrás para hoje? Há 20 anos atrás, o veterinário, ele estava... Quais eram as cirurgias que a gente fazia na medicina veterinária? Era tudo ectomia, né? Tudo ectomia. O que você vai fazer? Nodulectomia, caudectomia, conchectomia. A gente só tirava as coisas, esplenectomia, amputação. Quer dizer, na hora de reconstruir, não se reconstruía. E quando a gente começou a entender o papel da cirurgia no paciente oncológico, que vai muito além de tirar o tumor, vai muito além de você biopsiar o tumor. A cirurgia oncológica, turma, ela precisa seguir dois grandes princípios. O primeiro deles é margem de segurança, né? E o segundo é a linfadenectomia. Isso é princípio de cirurgia oncológica. Quando a gente vai em busca dessa margem de segurança, muitas vezes os defeitos para se atingir margem de segurança são muito grandes e faz com que o cirurgião precise dominar técnicas de reconstrução. Vocês tiveram aula disso essa semana que eu vi. Então, a cirurgia reconstrutiva, ela veio para resolver um problema que a oncologia trouxe. Foi bem isso. Fala, se eu preciso tirar um tumor que está enorme e eu tenho que tirar com margem, e agora? Como é que eu vou reconstruir? Né? E foi aí que esse conhecimento veio melhorar a técnica cirúrgica de nós, cirurgiões veterinários. Aqui um exemplo. Isso aqui não é um TVT. Isso aqui é um carcinoma vulvar, muito agressivo, inclusive. Essa foto tem mais ou menos uns 3 ou 4 anos que eu fiz. Ela é bem antiga já. Essa cachorrinha está viva. Essa cadelinha, ela passa nas 2 faculdades aqui em Santos. Aqui a gente tem 2 escolas de veterinária, tá? A São Judas e a Unimes. Nos 2 hospitais, o cirurgião falou que não dava para operar. Nos 2. Esse animal foi de ONG encaminhado para os 2 centros de referência e falaram, olha, isso aqui não tem como operar, vamos tentar uma quimioterapia. Bom, a pessoa que falou isso, ela não é oncologista. Por quê? Porque sabendo que não é TVT, é certo que a quimioterapia não vai produzir uma remissão, ela não vai fazer o papel da cirurgia. Isso é cirúrgico, né? Quando a gente descobriu que não era TVT, a gente precisava, né, logo em seguida, traçar um planejamento cirúrgico para remover toda essa massa. E aí ela foi de um lugar para o outro, até aparecer numa clínica que eu ajudava, e eu falei, vamos operar. A primeira pergunta que eu fiz foi, ela consegue urinar? Ela tem dificuldade de urinar? Depois eu olhei os exames, vi que a lesão estava só externa, não tinha nada no canal vaginal comprometendo o órgão. E eu falei, bom, então ficou fácil, né? Ela consegue urinar, ou seja, a uretra está viável, está patente. E não tem nada, nenhuma alteração interna que o ultrassom pegou, a gente remove. Vamos removendo, tira, divulsiona. Bruno, que técnica que você usou para reconstruir isso aí?
a divulsão, né? A técnica mais simples da cirurgia reconstrutiva. Você divulsiona bem, divulsiona bem, divulsiona bem, e tá aí, né? Esse foi o resultado pós-operatório de 30 dias, tá bom? Então, não a cirurgia reconstrutiva ela é muito mais simples do que a gente pensa que é, tá? Aqui um outro exemplo para mostrar para vocês, turma, o nome desse cachorro chama Zé Ouriço, tá? Ele mordeu um ouriço, cachorro de rua. Esses espinhos infeccionaram, veio mosca, pousou, colocou larva. E ele foi encontrado debaixo de um caminhão na Praia Grande, litoral sul de São Paulo, e foi levado no Centro de Controle de Zoonoses. Nesse ponto aqui, turma, ele está sob anestesia geral dissociativa para remover as larvas que estavam nessa região, destruindo todo esse tecido aqui. E o que estava sendo discutido ali na hora era: faz eutanásia desse animal ou não, não faz eutanásia desse animal. Vamos mantê-lo vivo e fazer a mandibulectomia. Então você percebe que as duas abordagens ali, naquele momento, não eram abordagens que seriam capazes de implementar a qualidade de vida. Uma delas é a eutanásia, ou seja, tirar a vida. A outra é tirar a mandíbula do animal, que está praticamente toda exposta. Tá? Nenhuma dessas alternativas foi feita. Né? Então, depois que as larvas caíram, o tecido necrótico foi removido, aqui ainda tinha um pouco de tecido necrótico, o que a gente fez? Puxou um retalho de avanço, né? Simples, ó. Um retalho de avanço simples que vem do pescoço até a boca. Técnica fácil e que resolve problemas difíceis, né? Então esse é o papel da cirurgia reconstrutiva na vida do cirurgião oncológico, na vida do cirurgião de pequenos animais. Hoje a gente mutila muito menos e reconstrói muito mais, né? Graças a esse conhecimento que vem sido lapidado, né, nos últimos anos. Não se falava tanto em cirurgia reconstrutiva como se fala hoje, e é uma tendência que nós, médicos veterinários, consigamos realizar grandes manobras cirúrgicas sem mutilar o nosso paciente. Aqui está completamente cicatrizado. O Zé Ouriço hoje vive bem, tem um lar, foi adotado, e por ele não ser um paciente oncológico, a gente não fez nenhum outro tratamento a não ser a cirurgia. Esse aqui é um videozinho que eu não vou conseguir mostrar para vocês porque eu abri minha aula no PDF, mas era um cachorrinho que a gente reconstruiu a mandíbula com as próprias vértebras da cauda, né? Era um osteosarcoma e que a gente conseguiu utilizar as próprias vértebras caudais para reconstruir a mandíbula. E você olhando, né, depois que está tudo cicatrizado, você nem imagina que ele não tem a mandíbula ali. Tem uma placa sustentando vértebras caudais. Outra situação que hoje já é possível realizar e que durante muito tempo a gente não encarava são as cirurgias de alta complexidade. O que são cirurgias de alta complexidade, turma? Cirurgias hepáticas e cirurgias de tórax. Então, aqui são imagens de uma tomografia. Meu gato está causando. Carô, o gato está derrubando tudo aí. São imagens de uma lesão aqui no lobo medial esquerdo, ó. Uma lesão grande, lobo lateral esquerdo, lobo medial esquerdo, quadrado, vesícula biliar. Aí aqui, durante muito tempo, né, eu cheguei no início da minha carreira a realizar algumas cirurgias hepáticas olhando só o livro de técnica cirúrgica. Só o livro de técnica cirúrgica. Meu gato está causando aqui. Só que se você já fez o que eu fiz, você percebe que o que está no livro não é o que realmente acontece, né? Muita técnica cirúrgica que está no livro você não consegue reproduzir. Aí você fala, pô, o que eu tô fazendo de errado, né? O que está faltando? Qual que é o pulo do gato? Qual que é o pulo do gato? Então isso não tem no livro. Isso, os cirurgiões que têm mais experiência acabam passando isso em cursos, acabam dividindo isso na rotina com estagiários que nos acompanham. E hoje as hepatectomias, elas são performadas com muito mais segurança para o paciente e para o cirurgião
graças a um bom planejamento cirúrgico, como tomografia, e com instrumentos, aqui um bisturi de argônio, né? Com instrumentos como este aqui que está na minha mão, ó, um grampeador cirúrgico que permite você grampear o lobo de maneira segura, minimizando a quase zero risco de hemorragia, né? Então aqui o pós-operatório de uma hepatectomia de lobo medial esquerdo, né? Um hepatocarcinoma. Aqui também um tumor, acho que é da Ah, não, esse aqui é o mesmo tumor do Chico, deixa eu ver, é o Chico. Essa cirurgia, turma, foi em 2018, e essa aqui é uma foto do Chico de 2019, quando deu uma palestra, e o Chico tá bem, tá vivo hoje, tá zero bala esse cachorro também. Da mesma maneira, a Tequila, uma grande massa do lado direito, ó, uma pitbull de 13 para 14 anos, o vídeo dela não vai rodar, mas ela foi operada nas mesmas condições que o Chico e segue bem. Hoje ela está com quase 15 anos. É uma velhinha que adora nadar aqui na piscina. Ó. Né? Então, as cirurgias complexas, cirurgias de tórax, isso aqui é a Troia, né, com uma massa aqui em lobo pulmonar caudal, que a gente também utilizou o grampeador. Ó. Então, esses facilitadores, eles nos ajudam muito na rotina, facilitando procedimentos que até então apresentariam grande mortalidade, né? Não adiantava você operar fígado se você não tem esse tipo de recurso, você operar pulmão se você não tem junto ali dentro uma UTI, um ventilador, um facilitador como esses grampeadores que tornam o procedimento mais simples, mais seguro. E hoje em dia a gente já vive isso, né? Os timomas também, aqui vários vídeos. Olha só, isso aqui é um carcinoma de tireoide ectópico, né? Comprimindo, deslocando, né? Praticamente não tem pulmão aqui, o coração bem apertado pelo tumor, né? E esse tumor ele estava ulcerado, ele fazia bastante efusão hemorrágica, que era drenada. Quer dizer, né? Foi removido esse videozinho aqui, ele tá no YouTube para quem quiser ver. E, enfim, com o conhecimento de técnica cirúrgica, tome cuidado se você é cirurgião, né? Qual que é a mensagem aqui dessa aula, né? Qual é a mensagem? Se você é cirurgião, toma cuidado antes de falar que não dá para fazer. Primeiro busque na literatura se alguém já fez. É provável que você vai encontrar que alguém já fez, tá? Não chegue antes de fazer uma boa pesquisa e contraindique determinados procedimentos, porque às vezes ele é factível, às vezes você não tem a estrutura para realizar determinados procedimentos, mas ele é dentro de uma estrutura própria, ele pode ser bem conduzido, e é isso que a gente tem observado nessas cirurgias complexas de pulmão e cirurgias de tórax. E turma, para não me estender muito, o tratamento individualizado, já estamos aqui próximos de uma hora de aula, é o quinto pilar do paciente oncológico, né? Então, com todo esse conhecimento, essa informação, pô, a gente conhece melhor a doença. A família brasileira está disposta a cuidar mais dos cachorros e gatos, né? As pessoas querem tratamento, elas querem oferecer mais conforto, mais qualidade de vida. Nosso diagnóstico está melhor, nossa técnica cirúrgica está melhor. E, por fim, o tratamento do paciente hoje, ele não poderia ser diferente. Aqueles protocolos que você está acostumado a ler em livro de 1900 e Cabral, né, livros mais antigos, eles são desatualizados. Hoje em dia, diversas publicações apontam o uso do toceranib, além dos mastocitomas, como os casos de carcinoma de tireoide, adenocarcinoma de sacanal, adenocarcinoma nasal, SEC de felinos, quer dizer, diversos outros tumores além dos mastocitomas expressam proteínas que o toceranib bloqueia e os estudos atuais mostram essa eficácia, essa resposta. Hoje em dia nós temos o Oncomapa. Para quem não sabe, turma, o Oncomapa é o sequenciamento genético, ele amplifica, ele vai analisar esse exame, ele analisa 96 genes de cães, né? A princípio a gente só tem esse exame disponível para cão, 96 genes relacionados a comportamento tumoral. Eu tenho 5 pacientes em Oncomapa hoje, sendo tratados a partir do conhecimento genético, né? A imunistoquímica
ela analisa a proteômica da coisa, né? Então ela vai estudar a expressão proteica. O Oncomapa, particularmente este que eu estou mostrando para vocês, ele vai avaliar os genes e a sua atividade transcricional, ou seja, quantos transcritos estão sendo produzidos, quantas vezes essa dupla hélice está sendo aberta e está produzindo aí um RNA mensageiro para se codificar uma proteína. Em cima dessa informação, né, que vem, esse aqui é o exame, né, a gente vai identificar os genes responsáveis pela progressão do tumor e você recebe um laudo com as considerações terapêuticas, apontando os melhores fármacos que vão trazer a resposta antitumoral que a gente tanto busca. Quer dizer, o tratamento hoje ele é muito mais pautado no conhecimento do genético da doença do que na morfologia do tumor. Né? Então, a próxima vez que você pegar um laudo de seja lá qualquer tumor, saiba que tem muito mais informação ali embaixo que se a gente não disseca, se a gente não procura, o seu tratamento ele fica empírico. E é isso que a oncologia de precisão busca mudar, é individualizar tratamento para aqueles pacientes que já têm doença avançada, mas que estão clinicamente bem. É complicado, né? Você vê um cachorro que tem metástase pulmonar. Vamos falar, uma cadela com tumor de mama com metástase pulmonar. Aí você vai falar o que para essa mulher, para essa família, né? Ó, aqui não adianta mais mexer, porque já tem metástase pulmonar. Só que também não é caso de eutanásia, porque a cachorra está bem. Né? A cachorra come, a cachorra interage, a cachorra brinca. Então, o que oferecer para essa cadela? Só anti-inflamatório, analgésico e deixar a doença seguir o seu curso? Com esse tipo de conhecimento, você consegue expor esse animal a terapias mais eficazes, mais direcionáveis e conseguir remissão, muitas vezes, de metástase. Aqui, tá travando de novo. Tá travando de novo, vamos lá. É porque meu computador está muito carregado. Aí, foi. Meu computador está muito carregado. Aí ele fica mandando as aulas para a nuvem. Muito vídeo, muita coisa pesada aqui. Onde que a gente está? Tá terminando a aula, turma? Vamos lá. Então, aqui, ó, Oncomapa. Aqui é uma empresa da Fido. FidoCure é uma empresa da Califórnia que se propõe a fazer a mesma coisa, teste genético. E aqui um exemplo para mostrar uma pitbull de 6 anos de idade com sarcoma indiferenciado em membro posterior. Foi feito o sequenciamento do DNA e o transcriptoma, ou seja, né, além de avaliar mutações no DNA, foi avaliado os transcritos, ou seja, os RNAs mensageiros que eram produzidos por genes responsáveis por comportamento moral. E aqui o laudo. É assim que vem o laudo, ó. Imatinib, trametinib e rapamicina, nas doses, tudo por via oral, a quantidade em miligrama por quilo e a recomendação diária do medicamento. Tá? Isso aqui é um laudo da FidoCure, um pouco mais detalhado do que o laudo do Oncomapa, mas basicamente a essência é a mesma. E aqui essa mesma cadelinha mostrando a remissão de metástase que já era conhecida em 5 de fevereiro de 2019, e ela seguiu os próximos 3 meses com remissão e ausência de metástase no período que ela foi acompanhada. Com esse slide, turma, eu encerro aqui a nossa aula, né? Os cinco pilares aí que eu entendo que mudaram a oncologia que a gente vive, e eu termino aqui com a propaganda do meu curso, que se inicia dia 14 de setembro. A gente não usa essa plataforma, a gente usa uma plataforma chamada ClickMeeting. É um curso online, é um curso que fica gravado por 60 dias depois que ele termina, ele é ao vivo e vai estar disponível para cada um dos alunos matriculados. Também é um curso com certificado. Se você tiver interesse
Acessa lá drbrunorroque.com.br/curso. São poucas as vagas e a gente está preenchendo quase todas elas. Então, quem tiver interesse, quiser acompanhar esse conteúdo que foi passado aqui para vocês de maneira mais, deixa eu voltar para cá, de maneira mais ampla, aí, ó, pronto, voltei agora. Agora eu consigo ver o chat, consigo ver todo mundo. Aí, né? Fica aí o convite para participar do módulo, beleza, turma? Agora eu tô vendo aqui, obrigado aí pelos elogios, valeu. Ô, Diegão, tamo junto, hein? Tamo junto. Turma, dúvida, pergunta? A hora é agora. Muitas dúvidas? Zero dúvidas? Legal. Obrigado aí pelos elogios. Opa, agora vou olhar meu WhatsApp. Perguntinha da Isadora. Essa cadela do carcinoma vulvar fez uso de quimioterapia após a cirurgia? Não. Olha, Isadora, eu não sei como ela não recidivou, tá? Não sei. Tem coisa que só Deus explica. Vou te dizer por quê. Cadela brava, a tutora não tinha recurso nenhum, né? Ela é uma acolhedora, ela acolhe os animaizinhos, mas ela mesma não tem recurso, não tem carro, depende de tantas outras pessoas. E depois que deu tudo certo com a cirurgia dela, eu falei assim, ó, dona Gorete, chegamos aqui no nosso melhor. Agora é entregar a vida dela nas mãos de Deus. E, cara, eu vejo a dona Gorete até hoje. Até hoje eu pergunto da Fortuna. Ela diz pra mim que a Fortuna de vez em quando pega sarna. Eu peço pra ela mandar foto da Fortuna pra eu colocar em aula. Isso já tem no mínimo 3 anos. E ela esquece, ou sei lá, acho que ela não sabe mexer no celular. Ela não manda. Mas eu sei que a cachorrinha tá bem. Por que que ela não recidivou? Boa pergunta. Deus, né? Deus agindo na vida dela. Essa é a explicação que eu tenho. Poliana, quanto custa fazer um mapeamento e com que idade? Então, o mapeamento, Poliana, a gente faz o Oncomapa, a gente faz para individualizar para tratamentos, né? Por exemplo, o cachorrinho tem tumor de mama que já está avançado, mas o cachorro clinicamente está bem. Olha, então você não vai fazer um Oncomapa para todo mundo, tá? Você vai, primeiro, olhar para o teu paciente. Ele permite tratamento? Permite. A doença está avançada, já se tornou inoperável? Está. Então vamos fazer um tratamento em cima da análise genética. O Oncomapa custa R$ 3.000. Esse é o exame, é feito pelo laboratório VetPat lá em Campinas, tá? Pelo Felipe Sueiro. Como abordar essa proposta como os tutores? O Diegão pergunta. Cara, tudo vai de como a gente fala, Diego. Tudo vai de como a gente fala, né? Se você mostrar o porquê é importante o exame, e lógico, colocar questões financeiras, porque não são todas as famílias que vão ter esse recurso. E se a pessoa tem o recurso, ela sabe que o exame é capaz de produzir qualidade de vida, vale a pena, a pena. Cara, eu comecei a falar de Oncomapa no último mês, foram 5 pacientes que a pessoa falou, não, beleza, vamos fazer. Então, é só questão de, Bruno, você atende só gente rica. Não, não, pelo contrário. A maioria do meu público é classe média ou inferior, né? As pessoas, principalmente na pandemia, né? Tá todo mundo aí, ó, segurando o máximo que dá. Mas quando a gente consegue colocar a relevância do tratamento, do diagnóstico, a pessoa, ela entendendo aquilo, ela acaba aceitando. O Hugo, a castração precoce traz maiores benefícios. Pensando em oncologia em cães, beleza, Hugo, vamos lá. A castração precoce, ela traz para a fêmea, falando de fêmea, a castração precoce, ela vai produzir, precoce assim, abaixo de 6 meses. Ela vai diminuir o risco de tumor de mama, que depende de estrógeno, tá? Porque hoje a gente sabe que não são todos os tumores de mama, depende de estrógeno e progesterona. Portanto, ela não vai zerar o risco de ter tumor de mama, mas cai drasticamente. Eu, particularmente, entendo que
a castração precoce ela produz uma série de outros malefícios, como a falta, o prejuízo no desenvolvimento da cadelinha. É comum a gente ver cadelas castradas muito antes dos 6 meses de idade se tornarem incontinentes. Elas desenvolvem cistite, ficam incontinentes e não tem o que fazer. E existem alguns estudos apontando também a ocorrência de linfoma maior no grupo de cadelas castradas do que no grupo de cadelas não castradas. Isso levantou um questionamento do papel protetor do estrógeno contra outros tumores, sabe? Então, o que eu recomendo? Castração da fêmea depois do ano de idade, onde ela já ganhou porte, ela já desenvolveu, ela teve o seu pico de estrógeno ali, já ciclou 2 vezes, aí você castra com de um ano a 1 ano a 6 meses. Em relação ao macho, castrar precocemente, você não vai prevenir alguns tumores. Eu recomendo a castração do machinho em qualquer situação que você quer evitar que ele procrie, né? Então esse é um ponto. O seu João tem cachorros e cadelas. Então castra. Não, o seu João só tem o Bob lá. Só tem o Bob que vive com ele. O Bob tem 3 anos de idade e só tem ele. Pensando em prevenção de tumor, castrar precocemente vai prevenir? Não tem nenhum estudo robusto que fale isso. E a gente sabe que a hiperplasia prostática benigna ela vai começar a causar problemas a partir dos 7 anos. Então, eu recomendo a castração de macho com 7 anos de idade. Né? Ou, se for para controle populacional, castra antes. Mas pensando só na prevenção de tumor, castra com 7 anos de idade o macho e a fêmea com 1 ano e meio, né? De 1 a 1 ano e meio de idade. Essa é a pergunta. Vamos lá. Lívia perguntou, indica alguma literatura? Olha, Lívia, livros são sempre desatualizados, né? A gente vai lançar, eu escrevi 2 capítulos de um livro que nem lançado foi. Nem lançado foi. Só que eu já escrevi, quer dizer, escrevi ano passado. Quando ele for lançado, ele já está 2 anos desatualizado. Costuma ser assim, tá? Lançamento de livro. Então, eu preferiria buscar informações em artigos e como a gente está fazendo aqui, né? Dentro de sala de aula, ainda que virtual, ajuda a gente pegar um pouco a experiência um do outro. Diegão, vamos lá, Diegão. Malformações de adrenal também podem acontecer em casos de SST. Cara, o que é SST? Desculpa, não entendi o que é SST. Não, SST. OSH. Então tá bom. Então, beleza. SST eu não sabia. Cara, não sei, Diego, não sei. Doença de... Caro, tumor adrenal relacionado à castração precoce de fêmea, já viu relato de literatura? Você já leu isso, mas você não pega na rotina. Carol, minha esposa, ela é ultrassonografista. Na tua rotina você já viu? Aumento de adrenal em fêmea castrada precocemente? Compatível com tumor? Não? Não tenho essa informação, Diego, mas a gente pode pesquisar. A Isabela, quantas injeções? Não faz. Injeção anticoncepcional veneno, pelo amor de Deus. Isso deveria ser proibido. Não sei porque ainda comercializam isso. O CRMV tinha que bloquear isso de alguma maneira. Quantas injeções, como elas auxiliam na formação de tumores? Ela é uma bomba de hormônio, Isa. Ela é uma bomba de hormônio. Os receptores de mama, eles são receptores, dentre tantos receptores que existem receptores de estrógeno e progesterona. Você vai hipersinalizar todos os tecidos que apresentam receptor de estrógeno e progesterona. Isso é um crime que as pessoas fazem. Não, deve ser totalmente desaconselhada essa prática por nós, médicos veterinários. Olha, Isa, todos os livros são bons, né? A gente tem muitos autores que publicam coisas boas, professor Dalek, professor Andrigo, o Cadu que está lançando o livro aí que eu participei, tem o Stephen Whitrow,
que é o cara que publica bastante lá nos Estados Unidos, referência nos Estados Unidos em onco. Tem o Liptak, Julius Liptak, que produz bastante também, cirurgião de mão cheia. Então são autores, são veterinários que se dedicam bastante a melhorar a literatura nacional e internacional. Mas não fique só no livro, vai para o artigo. O artigo ele é mais denso, ele é mais difícil, vou te dar a sugestão, né? Pega aquele The Hallmarks of Cancer, tenta ler, tenta entender. Você vai ver que ele é bem robusto, né? Ele requer um conhecimento prévio. E por isso que a gente acaba indo para o livro, porque já está tudo mais mastigadinho. Mas à medida que teu conhecimento se aprofunda dentro da oncologia, é legal você se expor a esse tipo de dificuldade, né? Buscar na literatura científica atual artigos publicados em revistas renomadas, ensaios clínicos, estudos randomizados, meta-análises, para te dar robustez. Lembrando que a opinião do expert, ela é, na pirâmide de evidência, ela está na base, ela não tem peso absolutamente nenhum, zero. Né? O cara pode ser aí o cara mais bam, bam, bam. O que importa na nossa tomada de decisão são ensaios clínicos robustos, meta-análises, estudos retrospectivos, que vão lapidando a literatura ano a ano. Nossa literatura está em constante transição, ela está sempre se modificando, né, com o passar dos anos, com o conhecimento que a gente adquire e passa para frente através da publicação. Turma, mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Isso aí. Então é isso, eu queria agradecer aí vocês. Espero que tenha dado para aproveitar a aula. Desculpa aí alguma coisa. E qualquer coisa eu também estou à disposição no particular, tá bom? A Gi tem aí meu telefone. Valeu, Gi. Obrigado. Parabéns aí pela iniciativa aí de vocês. Essa aula vai estar gravada também, turma, para quem quiser. Depois eu posso compartilhar, tá bom? Um abraço. Boa noite para vocês, boa sexta-feira e bom final de semana.